Olá, eu sou Renato Melconian e esse é o Comercast. Aqui a gente vai falar sobre energia e sustentabilidade, com conversas que vão mudar o seu negócio. E eu sou Viviane Machado, do time de marketing da Comerc Energia, e vou acompanhar o Renato nas conversas nos próximos episódios. Neste episódio, o tema é autoprodução. Vamos nessa? E para compartilhar conhecimento sobre autoprodução, a gente convidou a Daniela Videira, que é especialista em autoprodução na Comerc Energia. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar então da primeira pergunta. O que é autoprodução? A autoprodução de energia elétrica, né, no caso, é o conceito de você produzir parte ou toda a energia que você consome. Então, na prática, qualquer consumidor de energia, independente do seu tamanho, pode se tornar um autoprodutor. O que diferencia um consumidor do outro é o tamanho, né, a quantidade de energia que ele consome. Então, quanto maior for o seu consumo, mais modalidades de autoprodução você vai ter acesso. Dani, a gente, claro, a Comerc começou no Mercado Livre e eu acho que a próxima pergunta seria, um autoprodutor pode estar no Mercado Livre, deve migrar? Como funciona isso? Legal. Como eu comentei, né, o autoprodutor ele pode ser autoprodutor independente do seu porte. O que a gente vê o mercado falando muito, os consumidores falando muito atualmente, é o autoprodutor que já está no Mercado Livre e está buscando ali dentro do próprio Mercado Livre novas soluções, aí com esse viés de sustentabilidade e eventualmente até buscando ali reduzir custos, buscar alguma outra solução internamente dentro da empresa, tá? Dani, existem alguns segmentos que são mais interessantes para um autoprodutor? Na prática, não, assim, qualquer consumidor pode se tornar um autoprodutor. A questão do segmento, ela vai impactar mais no que eu comentei da modalidade. A depender do seu segmento, você vai ter mais aderência a uma modalidade ou outra. A gente fala muito de duas principais modalidades nesse cenário de Mercado Livre, que são as modalidades de equiparação e de arrendamento, né? Na equiparação, você se torna sócio da Comerc, comprando ações ali de uma das nossas usinas, de um dos nossos complexos fotovoltaicos. E aí tem ali uma limitação de demanda, você tem que ter, de fato, um consumo bastante expressivo para poder ser um autoprodutor por equiparação. O arrendamento ele já é um pouco mais acessível a outros consumidores que estão no Mercado Livre, mas não necessariamente atendem esse requisito mínimo de demanda, que são os 3.000 kW, né? Então, o arrendamento ele consegue englobar mais consumidores dentro do Mercado Livre. E aí, é claro, né, falando em mercado cativo, a gente tem algumas outras soluções também, mas aí mais focado na geração distribuída, que são usinas de menor porte, não são usinas centralizadas como as nossas usinas aí de destaque no nosso portfólio. E falando em usina, destaque no nosso portfólio, a gente inaugurou em junho a usina de São João de Paracatu, em Minas Gerais. Queria que você explicasse um pouco mais sobre esse projeto. É um projeto que a gente se orgulha bastante. Como você comentou, ele está ali localizado no estado de Minas Gerais. Nós temos 267 megawatt-pico de potência instalada nesse complexo. São 508 hectares, tá, de extensão ali. E isso equivale ali para a gente trazer em medidas mais quantitativas a 470 campos de futebol. É um espaço bastante representativo na região. Dani, esse não é o primeiro projeto da Comerc, né? A gente tem vários projetos aí de autoprodução. Tem algum que está terminando, que está começando, todos já estão prontos? Conta pra gente quais são as fontes que a gente mais utiliza. Nós temos muitos projetos, como você comentou, nós temos no total 1,8 GB de potência instalada. É bastante coisa. Todos os nossos projetos já em operação e todos os projetos desenvolvidos e operados ali pela própria Comerc, né, que mostra bastante a nossa expertise no tema. São todos complexos fotovoltaicos, nós temos participações em eólicas, mas majoritariamente ali é fotovoltaico, tá? E projetos, como eu comentei, já em operação ali, inclusive com disponibilidade para agregar novos consumidores, tá? Dani, você mencionou na sua resposta que a Comerc tem 1,8 GB de potência instalada. Na prática, o que isso significa? O 1,8 que a gente tem de potência instalada, a gente aproveita em geração efetiva mesmo, por conta de radiação, né? A gente não consegue gerar energia em todos os horários do dia, aproximadamente 30% dessa potência instalada, né? A gente faz algumas simulações, às vezes, para entender o quanto que isso representa, e aí é na casa de milhões, quase 2 milhões de famílias que poderiam ser abastecidas por essa geração mensalmente. Que legal, é muita energia. Bastante coisa. É gente pra caramba. Dani, só pensando aqui, a gente está falando de gerações enormes, né? Coisas que grandes empresas podem se associar, como você falou, ainda tem algumas aí
cotas para serem associadas aí às usinas. Mas qual que é a diferença de GD, a geração distribuída, e GC, a geração centralizada? Tá, a geração centralizada são esses projetos maiores mesmo, né? O pessoal costuma falar que são complexos fotovoltaicos, tem gente que chama de fazenda solar, então são projetos bastante expressivos. A GD, que é a geração distribuída, ela está mais distribuída, de fato, ali ao longo do nosso país. Então, são usinas menores que, no geral, ali são construídas para atender o mercado cativo, tá? Não é uma regra, mas, no geral, é o que acontece, tá? Certo. E aí pode estar no telhado da minha casa, como pode ser também uma usina solar, mas ela vai ser menor. Exatamente. Isso aí. E se eu tenho um negócio, se eu tenho, enfim, interesse em me tornar autoprodutor, ainda dá tempo? Como que eu posso fazer isso? Como a Comerc pode me ajudar? Legal. Sempre dá tempo. A Comerc, a gente gosta de falar que a Comerc, ela atende ali o cliente de ponta a ponta no que diz respeito à energia elétrica. Então, a gente consegue ajudar qualquer porte de consumidor, né, independente do tamanho que ele tenha, a se tornar um autoprodutor. A área que eu atuo especificamente lida com esses projetos de geração centralizada, e aí a gente está falando de consumidores de cargas bem expressivas. Mas a gente consegue ajudar qualquer modalidade de consumidor, e aí o ponto é que o consumidor use da expertise da Comerc para entender qual modalidade de autoprodução tem mais aderência para o perfil de consumo dele e como que ele consegue fazer isso da forma mais prática e mais eficiente possível, né? Então, contar com a experiência e todo o know-how da Comerc para ajudar ele a conseguir promover essa solução, que é a autoprodução. Eu tenho uma dúvida assim, tipo, quanto tempo demora para fazer um negócio desse? Porque me parece uma coisa gigantesca, né? São projetos muito longos, né? O consumidor que está no Mercado Livre, às vezes ele está acostumado a fazer uma contratação de energia que dura um mês, às vezes 2 semanas. Então, são contratações que o mercado está muito habituado a fazer. Quando a gente fala de autoprodução, principalmente essa autoprodução do Mercado Livre, essas usinas centralizadas, a gente costuma dizer que são casamentos com os consumidores e os parceiros, no caso a Comerc ali, que vai assessorar ele, que vai construir a usina para ele. Eu já vi projeto demorar 8 meses, 9 meses ali para ficar de pé, para que toda a documentação desse projeto consiga ser finalizada. E já vi consumidor demorar mais de ano, quase 2 anos, para conseguir colocar isso tudo de pé. Porque, como eu falei, né, aqui a gente não está analisando só a questão do custo da energia, aqui a gente está olhando o apelo sustentável, a saúde da usina, né? As nossas usinas, elas têm um fator de capacidade muito legal, a gente consegue aproveitar muito ali da disponibilidade de geração. Então, tudo isso tem que ser analisado. O consumidor analisa tudo isso e a Comerc também assessora ali o consumidor de ponta a ponta para que ele tome a decisão mais segura e a melhor decisão possível. A usina é um ativo que precisa de muita atenção, né? E quando eu me torno um autoprodutor, e aí eu vou tentar colocar em termos lúdicos, eu quero colocar placa solar no telhado da minha indústria. E aí eu preciso ter um custo de manutenção. É vantajoso ainda assim, pensando que eu poderia migrar para o mercado livre de energia sem ser um autoprodutor? Quais são os benefícios ali mais claros em relação a isso? Legal sua pergunta. Quando a gente pensa em autoprodução, acho que o mais óbvio é a gente pensar, bom, então eu mesmo vou construir a minha usina. E não necessariamente. A Comerc, inclusive, auxilia o consumidor nesse sentido. A gente constrói a usina para ele e a gente fica responsável pela operação, pela manutenção. Nós temos um time focado nisso. Então, para o consumidor, a grande vantagem é se associar à Comerc para que ele não tenha essa burocracia, para que ele terceirize isso para nós, que somos os especialistas no assunto. Dani, eu imagino que para construir essas usinas seja um custo muito alto. Você tem, enfim, uma série de custos até da manutenção, né? Fecha a conta, vale a pena? Quais são os benefícios? O trabalho fica com a gente, fica com a Comerc, e aí a gente consegue tirar isso de letra. A gente tem uma equipe super especializada para construir e operar essas usinas. Então, para o consumidor que se associa à Comerc, o que fica ali é a questão da sustentabilidade, ele conseguir rastrear a energia que ele consome, conseguir comprovar que a energia que ele consome veio de uma fonte renovável, que ele não está queimando combustível fóssil ali e prejudicando o meio ambiente. E esse consumidor consegue também, no longo prazo, ter uma previsibilidade de custos. Ele sabe quanto custa ali uma operação e manutenção, mesmo que seja a Comerc que faça isso para ele, ele sabe quanto que ele vai ter de custos no longo prazo
com aquela parcela da energia elétrica dele. Então, a gente costuma falar bastante disso, a questão da sustentabilidade, que é indiscutível, e a previsibilidade de custos no longo prazo também. Dani, você falou um pouco nessa sua resposta sobre sustentabilidade. Aqui na Comerc a gente fala muito sobre descarbonização, né? Afinal, tem vários episódios aqui do Comercast falando sobre esse assunto. Eu queria entender qual é o papel da autoprodução na descarbonização de uma empresa. Eu acho que é isso que a gente comentou, né? Você conseguir rastrear a energia que você consome, comprovar que essa energia veio de uma fonte renovável e não de uma fonte que prejudica o meio ambiente. As empresas, né, os consumidores estarem preocupados com isso atualmente mostra muito do compromisso que eles têm com o meio ambiente e serve de exemplo para nós até como pessoas físicas, né, do mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. E acho que o mais curioso, né, não vou nem dizer o mais interessante, mas o mais curioso de tudo isso é que o consumidor consegue ter uma autoprodução, ter essa pegada sustentável sem agregar custo para o produto final dele. Ele é isento ali por lei de alguns encargos setoriais e essas isenções acaba que ali no final do dia, quando a gente coloca essas isenções na conta e compara ali um consumidor que se tornou um autoprodutor com um consumidor tradicional, às vezes a energia do autoprodutor ela sai até um custo mais competitivo, ele consegue repassar isso para o produto final dele, ser mais competitivo no mercado. Então é uma solução bastante completa, eu sou suspeita para falar, eu trabalho com isso há muitos anos, mas é uma solução muito completa ali, que atende vários aspectos ali para o consumidor. É isso, Daniela, Renato, chegamos ao fim de mais um Comercast. Foi uma verdadeira aula sobre autoprodução. Com certeza. Pode vir sempre que você quiser, sempre que tiver novidades do assunto, foi super legal. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, fui super bem recebida. Obrigado, Dani. E para você que gostou do assunto, gosta de falar sobre energia, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E dá o like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E se você tem interesse em saber mais sobre a Comerc Energia, é só seguir a gente nas redes sociais. Nós somos Comerc Energia em todas as plataformas. Obrigada por ficar até aqui. Até o próximo episódio. Até a próxima.